Pastor Renata também tem sido uma mulher inspiradora, uma mulher que tem carregado algo sobrenatural, ouvindo também a voz do Senhor, veio para essa terra, ela tem cumprido o seu chamado, tem estabelecido o reino do Senhor aonde quer que ela tenha passado. Eu tenho certeza que ela tem algo especial para liberar para nós, para as famílias, não somente daquilo que ela já liberou aqui para o Congresso das Mulheres, mas eu sei que ele tem algo especial para falar ao teu coração. Então, com muita alegria, vamos ser abençoados através da vida da pastora Renata Teixeira. Aleluia, glória a Deus, bom dia, Emmanuel Church, bom dia, povo de Deus, bom dia, família de Deus, meus irmãos queridos. Gente, olha, eu assim estou impactada com essa igreja, viu, gente? Eu estou assim muito, muito feliz com tudo que Deus tem me permitido receber neste lugar, porque muitas vezes nós que somos enviados pelo Senhor como os jumentinhos que Ele usa, a gente vai para os lugares e a gente se prepara, a gente se coloca como um canal, porque nós não somos nada, amém, queridos? Mas nós sabemos, eu sei que sempre o Senhor, Ele entrega coisas tão poderosas para as nossas vidas. E como que eu recebi nesse lugar durante todo esse final de semana? Gente, desde o momento que eu cheguei na casa dos pastores, eu falei aqui na conferência de mulheres, e eu estou toda bagunçada aqui, porque, meu Deus, que louvor foi esse, Emmanuel Church? Meu Deus, que presença de Deus, que coisa maravilhosa. Pastor Márcio, muito lindo o senhor falar sobre a conferência dos jovens, porque enquanto eles estavam aqui louvando, adorando, o Senhor ministrou meu coração que está nascendo algo muito lindo aqui na Emmanuel Church, para a juventude dessa região também. Sabe o que eu entendo? Deus, quando Ele começa a derramar, há um rio sendo derramado, sendo jorrado nesse lugar. Há algo que Deus está fazendo aqui. Esse é o tempo da visitação do Senhor, pastor Márcio. O Senhor está visitando essa igreja de uma forma especial. É um tempo oportuno dEle. E não é só sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos homens, mas é sobre todos, os jovens, as crianças. Meu Deus, Deus está fazendo coisas novas aqui. E é algo sobrenatural. É algo lindo que o Senhor está realizando aqui nessa igreja, através da vida de vocês, dos pastores. Viu, gente? Que vocês permaneçam firmes, lado a lado com os pastores dessa igreja, porque grandes coisas o Senhor tem feito aqui e Ele ainda fará maiores. Quem crê nisso, dá glória a Deus, gente. Ana Clara, olha, minha filha, eu vejo assim um alinhamento tão grande seu aqui. Né? A gente é só instrumento do Senhor para fazer como a minha amiga Kenny disse, a pastora Kenny disse, para a gente poder ser um instrumento para ligar os propósitos celestiais. Como ela falou da estrela de Davi, das pontas, né? Que estão ali indicando isso. E eu vejo assim tanto alinhamento, sabe? Da Ana Clara aqui com o pessoal do louvor, os meninos do louvor. Parece que eles sempre louvaram juntos. E quem é ministro de louvor sabe que não é sempre assim. Nós somos um só, a igreja é uma só, adoramos ao Senhor, ao único que é digno de toda adoração, mas nem sempre há algo que acontece tão instantaneamente, como eu vi acontecendo através da vida do ministério local, dos ministros, dos irmãos que louvam aqui, junto com essa menina abençoada chamada Ana Clara Werneck. Essa menina é uma bênção, gente. Ela é maravilhosa, ela é uma menina muito de Deus. E desde que eu a conheci, ainda quando a gente estava servindo lá na DT, com os pastores Gustavo e Ana, eu e minha família nos apaixonamos pela família dela, por ela. Ela é muito amiga da minha filha, da Karen, que também tem mais ou menos a mesma idade que ela. A Karen vai fazer 22 anos esse ano. Então, assim, é lindo a gente ver quando o Senhor Ele está movimentando, sabe, as coisas, porque Ele está fazendo coisas novas. Mas antes de eu começar aqui a entregar o que o Senhor ministrou ao meu coração, para poder compartilhar com vocês, eu queria também liberar uma palavra que o Senhor me deu em meio aos louvores, enquanto o pastor Márcio estava aqui orando, a gente estava aqui orando pelos jovens da nossa igreja aqui. O Senhor falou muito forte ao meu coração, pastor Márcio, Isaías 40, versículo 31. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias.
Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não desfalecem. Só que a gente vai ler esse versículo de uma forma diferente nessa manhã, porque a palavra profética que eu quero liberar sobre essa igreja, sobre a vida do pastor Márcio, da pastora Kênia, dos demais pastores, da igreja aqui, da Emmanuel Church, de Naugatac, é o seguinte, gente. O versículo, lendo de trás para frente, ele fala assim, olha, correm e não se cansam. Primeiro correm, na verdade não correm, falei errado. Caminham e não desfalecem. Então, são 3 fases de um ministério, de uma chamada que Deus faz na vida ministerial, na vida da igreja. Primeiro é a fase de caminhar e não desfalecer. Então, pastor Márcio, o Senhor passou essa fase junto com a sua família, com essa igreja, de caminhar e não desfalecer. Só que aí depois, Isaías fala assim, olha, eles correm e não se cansam. Então, pastor Márcio, o Senhor correu e não se cansou durante um tempo, junto com a pastora Kênia e essa igreja, todos aqui, vocês estavam correndo e não estavam se cansando. Mas agora, Emmanuel Church de Naugatac, chegou a hora de vocês voarem alto como águias. É a 3ª fase de um ministério, de uma chamada celestial. É a hora que o Senhor faz a gente dar aqueles voos altos, sabe, como águias, e alcançar as regiões celestiais e entender os propósitos celestiais que Deus tem para a terra. Essa igreja está vivendo esse tempo de voar alto como águia, de viver esse tempo profético. Ei, Emmanuel Church de Naugatac, esse é o tempo de vocês. Essa é a hora de vocês, pastora Regina. Ei, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo de vocês voarem. Chegou o tempo de vocês voarem porque vocês foram aprovados enquanto vocês caminhavam. Depois vocês foram aprovados enquanto vocês corriam. E agora vocês estão voando como águia. Tudo que vocês fizerem, Deus vai prosperar. Tudo que vocês fizerem em unidade, em oração, vai prosperar. Esse prédio já é da igreja. Esse prédio já é de vocês. Eu já vejo obras acontecendo aqui. Eu já vejo cultos, mais cultos durante o dia. Meu Deus, conferências, vão vir pessoas de vários lugares aqui nesse lugar. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu recebi aqui nesse final de semana, muitos por aí precisam receber. Tem muitos que estão aí pelo mundão aí caído, perdido. Às vezes até, sabe, gente, caminhando de uma forma que não é o que Deus tem. E aqui nesse lugar, como eu falei para vocês, tem um rio jorrando aqui. Um rio jorrando. E essas pessoas precisam receber isso que está acontecendo aqui. Quantos creem nessa palavra profética? Você crê nisso? Você crê nisso? Então viva por isso. Viva por isso, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Gente, eu estive aqui com as meninas na conferência, com a minha amiga. Eu queria levar a Kênia para mim, lá para a Flórida. Vocês deixam, gente? A Kênia é apaixonante. Desde o dia que eu a conheci, que a gente começou a se relacionar, que a gente começou ali a fazer a mentoria juntas, né? Meu Deus, como que eu aprendo através da Kênia essa ousadia, essa autoridade que Deus derramou sobre a vida dela. E eu já estou com saudade, viu, amiga? A gente vai estar junto, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz de conhecer a pastora Regina, essa minha mais nova amiga também, tão preciosa. Todas vocês, todas as meninas, eu vou ficar falando aqui, gente. Todas vocês, meninas, todas, a Juju. Meu Deus, essa amizade aqui, ó, o negócio vai pegar fogo, hein? Essas duas aí, essas duas adoradoras em prol do reino do Senhor. Meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo. Mas, gente, durante a conferência eu apresentei para as meninas a minha família. E eu queria pedir ao pessoal da mídia, vocês podem colocar para mim a foto da minha família? Ah, já está ali. Olha, eu estava planejando junto com a pastora Kênia de ficar aqui até terça-feira, né? E aí meu marido, né, obviamente eu pedi para ele, conversei com ele se eu poderia ficar. Ele falou, amor, se você quiser ficar, eu te abençoo você ficar aí com ela, com as meninas, você ter um tempo aí junto com elas. Vai ser bom para você ter esse tempinho de descanso e tal. Mas sabe quando você vê o marido falando assim, mas ele fala, mas por outro lado ele tá assim, vem embora, vem embora. E aí nós decidimos então que eu vou embora hoje mesmo, mas daqui a pouco eu volto, amém? Não, eu vou voltar com ele, eu quero voltar com ele a próxima vez, amém? Vocês vão amar o meu marido. Meu marido é aquele homem ali, Leonardo Teixeira, o homem que me discipulou para Jesus, gente. Se hoje eu estou aqui falando com vocês,
é porque um dia o Senhor levantou esse homem na minha vida. Ele me ensinou tudo sobre a palavra de Deus. Ele me ensinou a ser apaixonada por Jesus. Ele me ensinou a ter seriedade, a ter responsabilidade, temor. Tudo o que eu vivo na presença de Deus, eu recebi através da vida do meu esposo, sabe? E aonde eu vou, eu gosto sempre de honrá-lo. Ele não precisa estar presente para eu honrar, porque eu penso que a maior honra que a gente faz para a vida de uma pessoa não é quando ela está presente apenas, mas é quando ela está ausente. É quando ela não está vendo o que a gente está falando, sabe? É igual os pastores, né? Às vezes os pastores precisam sair. É nesse momento que a igreja tem que honrar os pastores e estar ali, vivendo o que tem que ser feito. Mas o meu marido, gente, esse é o homem que me encoraja. É ele que me abençoa. Eu não vou para canto nenhum, sabe? Sem ele me abençoar. Na verdade, ele me abençoou para voar. Um dia, há uns anos atrás, ele falou para mim: filha, meu amor, você é uma borboletinha do Senhor e eu quero abençoar. Foi uma conferência que eu estava realizando lá com a Ana. A Ana Clara estava lá, made to fly, feitas para voar. E aí, quando eu terminei de ministrar naquela conferência, ele foi lá no altar e orou por mim e falou: quero abençoar você para voar, porque eu sei que Deus vai te levar em muitos lugares para ser boca dele. Então, assim, esse é meu marido. A minha filha Karen, de 21 anos, a minha princesa, a nossa princesa pastora, né, Ana Clara? Olha, quando Karen prega, gente, não é porque minha filha não, mas quando ela prega, meu Deus, como que os céus se abrem. Toda vez que a gente viaja, agora mesmo a gente precisou viajar para o Brasil, e eu e meu marido fomos antes dos meninos, né? Porque eu tenho a Karen e o Ítalo que trabalham, fazem faculdade. Então eu, o pastor Léo e o Isaac, o menor, antes, eles foram depois. E aí Karen ministrou no domingo lá na igreja. Nossa, todo mundo mandando mensagem. A Karen é uma princesa do Senhor, sabe, gente? É uma menina que carrega algo muito lindo de Deus. O Ítalo, nosso ministro de louvor, líder lá da nossa igreja, uma bênção. Meu filho toca, canta, prega também a palavra. E o Isaquinho, né? O filho da promessa de 15 anos. O Isaquinho, que é uma bênção, também toca teclado. Gente, essa é a minha família. Eu amo falar da minha família. Aonde eu vou, eu falo da minha família. Eles são o meu maior tesouro nesta terra. E temos o Christopher também, que é o nosso filhinho adotivo, que está lá no Haiti ainda, e é um menino muito especial. Mas quem sabe numa conferência missionária a gente volta aqui para falar sobre o Christopher, falar sobre a obra missionária, porque a gente tem um projeto missionário há 14 anos no Haiti. E é por isso também que nós estamos aqui na nação dos Estados Unidos da América. Então, gente, agora sim eu queria com muito carinho, com muita alegria, compartilhar com vocês essa palavra. Ela tem um tema. E esse tema é o tema do meu segundo livro, o Liberta-me. Gente, esse livro nasceu numa manhã de devocional minha. E em uma semana o Senhor me deu tudo que eu escrevi aqui nesse livro. Esse livro eu conto no primeiro capítulo o testemunho da minha vida, de como o Senhor me alcançou, de como que eu fui a primeira na minha família aos 17 anos de idade. Eu não venho de uma família que eu nasci num lar cristão. Os meus pais ensinaram para mim sobre Deus, sobre amor, mas eu nunca tinha aberto uma Bíblia Sagrada. Eu nunca tinha lido a Bíblia, porque eles também não tinham sido católicos. Normalmente, quando você é católico, você tem alguma abertura com a Bíblia, né? Nem que ela fique aberta em cima daquele negócio de madeira, assim, só aberta ali na casa da pessoa, né? Mas na minha família, nem isso eu tive. Eu não conhecia a palavra de Deus, Juju. E aos 17 anos de idade, uma amiga do meu trabalho, que eu já trabalhava, comecei a trabalhar desde novinha, sempre quis ter meu dinheirinho, ser independente. E aí lá no meu trabalho, a minha amiga, ei gente, tem gente lá no seu trabalho, lá no nosso trabalho, tem pessoas lá no seu trabalho que você precisa falar de Jesus para elas. O Senhor quer usar a sua vida para alcançar essas pessoas. Olha, você vai convidar esse seu colega de trabalho, meu irmão, que trabalha com você todos os dias. Começa a orar por ele, começa a profetizar sobre a vida dele, liberar palavras proféticas, porque Deus quer usar a sua vida. E você vai trazer ele para cá, para essa casa de oração, para ele ser cuidado. Você também, minha irmã, Deus quer usar a sua vida lá no seu trabalho. Nós somos agentes de santificação, nós somos agentes de libertação, nós somos agentes do Senhor, nós somos instrumentos do Senhor. E aí quando o Senhor me enviou, me direcionou para escrever o Liberta-me, o Senhor falou claramente ao meu coração: minha filha, aonde eu levar você,
e você ministrar sobre esse tema, sobre o que eu fiz na sua vida e o que eu estou fazendo através da sua vida, vidas vão ser libertas e levantadas na minha presença. Porque a minha igreja, ele falou comigo de forma muito clara, igreja, ela tem estado muitas vezes aprisionada. Na capa do livro você vê que é uma gaiola e um passarinho do lado de fora. É o tempo da igreja sair da gaiola que muitas vezes ela fica presa, sabe? É o tempo dos chamados para fora. É o tempo da igreja sair e alcançar os perdidos, aqueles que estão clamando pelo amor de Deus. Esse é o tempo. Então nessa manhã eu quero falar com vocês sobre liberta-me, sobre esse tema, sobre essa verdade. Quando a gente fala de libertação, muitas pessoas entendem que é demônio. Quando a gente fala na igreja assim, a palavra é sobre liberta-me, né? Sobre libertação. A palavra vai falar de demônio. Gente, nem tudo é demônio. Sabia disso? Nem tudo é demônio. Tem demônio? Existe demônio. Tem pessoas, às vezes, que são oprimidas por demônios. Também existe isso. Mas nem tudo é demônio. Tem muita coisa que nós precisamos ser libertos que não tem nada a ver com os demônios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Enquanto você abre, eu também trouxe pouquinhos, acho que só tem 2 ou 3, o livro do meu esposo, O Homem de Valor, porque eu escrevi o Mulher de Valor, né? Eu escrevi o meu primeiro livro, Mulher de Valor, e aí depois o Senhor direcionou o meu marido, ele escreveu O Homem de Valor, e agora a gente lançou recentemente o Casal de Valor, é a saga, né, da nossa família. E agora nós estamos preparando Filhos de Valor, porque muitos irmãos, ao longo desses 20 anos de ministério, vem nos procurar, a gente aconselha sobre como criar filhos saudáveis na presença do Senhor. Como criar filhos apaixonados por Jesus. Meu irmão, se o seu filho for apaixonado por Jesus, tudo vai dar certo na vida dele. Porque Mateus 6 nos ensina que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas, é o trabalho, é a faculdade, tudo que ele vai precisar, o próprio Deus vai providenciar. Então nós como pais precisamos inspirar os nossos filhos a serem apaixonados por Jesus, a serem, desesperados por Jesus, porque se os nossos filhos forem desesperados, apaixonados por Jesus, tudo vai dar certo. Agora, como? Isso é um desafio muito grande. Porque os nossos filhos, eles não aprendem por aquilo que nós falamos, mas eles aprendem por aquilo que fazemos. As nossas atitudes, elas vão ensinar muito mais do que as nossas palavras. Até mesmo, muitas vezes quando a gente está, naqueles momentos que os nossos filhos passam por algumas situações difíceis e a gente está ali chorando, orando, falando, explicando, as suas atitudes vão ensinar muito mais aos seus filhos. Então, um pai apaixonado, uma mãe apaixonada por Jesus é o resultado de filhos apaixonados também. Então, daqui a pouquinho a gente vai liberar. Eu ainda tenho alguns livros, depois no final vocês podem passar lá na livraria que eu vou ter um carinho de fazer uma dedicatória para vocês. Vamos lá, gente. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode ler comigo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, eu me coloco, meu Deus, diante de Ti uma vez mais. Apenas como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Sendo tão pequena, incapaz, mas o Senhor sendo tão grande, todo poderoso. Senhor, que a minha boca seja a sua boca, que as minhas mãos sejam as suas mãos, que os meus pés sejam os teus pés, que eu possa, Senhor, entregar para a sua noiva, para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para derramar nessa hora. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa levar cativo todas as mentes neste lugar. Eu quero repreender agora todo sofisma, todo marasmo, toda incredulidade,
incredulidade, todo pensamento perturbador, em nome de Jesus eu repreendo nesta hora. Eu quero, Senhor, declarar nas regiões celestiais que os principados dessa região, eles já estão se dobrando diante do Senhor e que há um acesso direto aos portais celestiais, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e não há impedimentos para aquilo que o Senhor tem para fazer. Fica à vontade em nosso meio. Ministra aos nossos corações. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Gente, Gálatas, uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja que estava sendo oprimida. A uma igreja que estava sendo colocada dentro de uma gaiola. Por quê? Porque muitos que se infiltravam dentro daquela igreja, que eram conhecidos como judaizantes, eles estavam ensinando que os cristãos gentios precisavam seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para serem salvos. E isso colocava os gálatas sobre um jugo de escravidão espiritual muito grande, afastando aquela igreja da graça de Cristo. Nós sabemos que Cristo, Ele veio aqui nesta terra, o nosso Jesus, o nosso Senhor. Ele veio aqui e Ele viveu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, para que então nós pudéssemos ser livres, livres do pecado, livres da maldade, livres de tudo aquilo dessa terra passageira, sermos livres. Ele se fez aquele Cordeiro Santo e Imaculado para nos trazer liberdade. Onde estão os livres aqui nessa manhã? Meu irmão, você é livre. Minha irmã, você é livre. Ei, Jesus já pagou o preço por você. Jesus já pagou o preço por mim. Nós somos livres. Só que Paulo, ele percebeu que na igreja lá na Galáxia essas coisas estavam um pouco confusas para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. E por isso ele escreve essa epístola àquela igreja, para poder levar uma palavra de libertação para eles. Para falar para eles, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos firmes e não nos submetamos mais ao jugo da escravidão. O Senhor não quer que nós venhamos nos submeter mais a um jugo de escravidão. O Senhor quer que nós venhamos andar livres e viver livres os seus propósitos, os seus sonhos, sabe? E o Espírito Santo ministra muito forte ao meu coração nessa hora, para que em nome de Jesus eu declare sobre a sua vida. Não tem nada nessa terra, não tem nada nessa nação aqui nos Estados Unidos da América, não tem notícia imigratória, não tem notícia ruim, nada disso vai fazer você ficar com seu coração temeroso e aprisionado. Meu irmão, seja livre, seja livre. Seja livre. Seja livre. Essa mensagem que Paulo enviou aos Gálatas também é uma mensagem para a gente. Agora, olha só. A palavra julgo, pode passar a segunda tela, gente, por favor? Eu queria mostrar. Não, pode mais uma. Yes. A palavra julgo, olha só, o que significa julgo? Julgo é uma peça feita de madeira, que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamada de canga ou junta de bois. Esse instrumento que era usado para poder direcionar esses animais, ele fazia com que esses animais, eles não conseguissem ter vontade própria. Eles estavam ali subjugados por um jugo de escravidão. Eles não tinham escolha própria. Eles estavam andando ali, olha, subjugados, lado a lado. O jugo é assim. Quando uma pessoa está debaixo de um jugo, ela está andando pesada, ela está andando subjugada. Ela acorda de manhã e está pesado. Ela vai trabalhar e está pesado. Ela está no almoço e está pesada. Ela está o seu dia todo, ela está sentindo aquele peso, aquele peso. É como se ela não conseguisse romper. Ela não conseguisse viver aquilo que Deus tem para a sua vida. No sentido figurado, o jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição. Alguns exemplos para vocês poderem entender. Em alguns países que cultuam o islamismo, é claramente observado o jugo que as mulheres são submetidas. Vocês sabem disso? Elas não podem mostrar nada do corpo, elas ficam todas tampadas, não pode chegar perto de nenhum homem. É algo assim, é um jugo muito grande que elas são
submetidas. Essas mulheres, elas vivem essa escravidão. Quer ver um outro exemplo? O escravo, ele vivia sobre o jugo do seu senhor. Aqui na Conferência de Mulheres também eu compartilhei um texto que eu falei um pouquinho sobre essa inversão de valores. Porque Eclesiastes 10:7 diz que Salomão estava declarando que ele via servos andando a cavalo e escravos. Servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. É uma inversão de valores. Nós, que já entregamos a nossa vida para Jesus e que somos livres na presença dEle, nós somos livres para avançar nos propósitos celestiais. Nada mais pode nos impedir. Não é o nosso passado, não é aquilo que a gente viveu ontem. O Senhor nos faz livres. Nós somos livres. Nada pode nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Você quer ver como que o jugo da escravidão vem sobre a vida de um imigrante? É quando ele acha que ele é menos merecedor do que aquele outro. Porque aquele outro, de repente, está vivendo uma realidade um pouco melhor do que a dele. Ou porque aquele outro já tem um documento e o dele ainda não chegou. Gente, isso não tem nada a ver. Convivermos com um coração apertado, com uma mente preocupada, sabe? Nos sentindo aprisionados nesse jugo. O Senhor, Ele tem um tempo certo para cumprir cada promessa na nossa vida. Emmanuel Church, é o tempo das promessas se cumprirem nesse lugar. Tudo aquilo que vocês têm orado, vocês têm clamado. Porque quando uma igreja local, ela começa a viver algo profético e sobrenatural, as famílias da igreja começam a viver também. E milagres, nós não explicamos. Milagres nós vamos viver, mas muitas vezes não tem explicação. Então, nós temos que entender isso. O Senhor quer nos libertar de tudo aquilo que quer nos prender, sabe? E nos diminuir. Essa baixa autoestima que muitas vezes a gente vê na vida de muitos imigrantes. Meu irmão, Deus tirou você lá do Brasil. Deus tirou você lá da sua nação, lá da sua terra, da sua cidade, para essa nação, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle. Quantos creem nisso? Você não está aqui nessa cidade de Naugataque. Você não está aqui nessa nação dos Estados Unidos da América para viver subjugado. Para ficar ali, olha, subjugado com um peso que não é mais seu. Em nome de Jesus, seja livre e avance para os propósitos do Senhor. Uma igreja livre é uma igreja que avança. Uma igreja livre é uma igreja que rompe com as cadeias celestiais. E essa igreja Emmanuel Church de Naugataque é uma igreja livre para viver as promessas de Deus. Agora, Isaías 42, 6 e 7 também diz assim, olha: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão. O Senhor segurou firme na sua mão. Eu sei que muita coisa que você viveu até aqui, se não fosse essa mão firme do Senhor segurando na sua mão, você não tinha chegado aqui. Eu guardarei e farei de você uma aliança para o povo. E uma luz, olha aí, gente, para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar dos calabouços os que habitam na escuridão. Essa é a chamada do Senhor para a sua vida. Essa é a chamada do Senhor para Emmanuel Church. Libertar os cativos, libertar os oprimidos e alcançar aqueles que estão lá fora, precisando de libertação. Deus quer usar a sua vida para essa verdade. E é por isso que você tem que ser livre. Porque um livre é um agente de libertação. Porque quando a gente ainda permanece com o coração subjugado, com a mente subjugada, com uma vida presa, muitas vezes a gente não consegue ser esse instrumento de libertação na vida do nosso próximo. Aleluias. Aleluia. Jesus também disse. Aí vocês podem colocar para mim aquela segunda tela, gente, do versículo que todos nós conhecemos. E eu amo esse versículo. Jesus falou assim, olha: vinde a mim, todos os que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Senhor quer fazer com a gente todos os dias. Tirar esse fardo pesado, tirar esse jugo de cima dos nossos ombros e colocar o fardo dele, que é leve, é suave. Eu vim aqui da Flórida para liberar essa palavra sobre a sua vida. Chega de peso, chega de fardo, chega de você ficar se arrastando para viver as promessas de Deus. É o tempo de você viver livre, de você viver em paz, de você ter essa paz de uma forma abundante na sua vida. Agora, eu quero compartilhar com vocês como que nós conseguimos viver uma vida liberta. Como que essa verdade, esse liberta-me, esse grito de um desejo no nosso coração, de sermos libertos todos os dias por Ele. Como que nós conseguimos isso? E eu quero compartilhar alguns passos com vocês. O primeiro passo que eu quero aqui compartilhar com vocês é: liberta-me e serei livre. Fala comigo, liberta-me e serei livre. O primeiro passo é você se entregar de todo o coração ao Senhor. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É você se entregar de todo o seu coração. Gente, não tem como a gente entregar uma parte da nossa vida. Não tem como a gente falar para o Senhor assim: Senhor, eu entrego essa área da minha vida, mas essa área aqui, olha, eu não quero entregar, não. Nós temos que entregar tudo para Ele. Essa libertação, essa paz, essa nova realidade de vida, daquilo que é celestial em nós e através de nós, nós só alcançamos em primeiro lugar quando nós nos entregamos para Ele de todo o nosso coração. Entregar-se ao Senhor de todo o seu coração é tirar qualquer outra coisa que você possa ter como Senhor da sua vida. Qualquer outra coisa que possa ser uma idolatria na sua vida. E muitas vezes nós temos coisas, nós levantamos altares que não é para o Senhor. E nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos mostrar, para que nós possamos unicamente levantarmos um altar de adoração a Ele, porque somente para Ele, por Ele são todas as coisas. Quando nós nos entregamos de todo o coração, de verdade, deixando, sabe, Ele ter acesso a toda a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Dê acesso para Ele. Dê acesso para Ele te curar. Dê acesso para Ele transformar os seus traumas, para Ele curar tudo que você viveu. Dê acesso para Ele. Dê acesso. Não tenha medo. Assim te diz o Senhor. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Não te espantes. Não te preocupes, porque é o Senhor que faz todas as coisas. O que nós precisamos, verdadeiramente, é nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração. É colocarmos Ele como primazia na nossa vida. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Eu acordo pensando nele. Eu estou durante todo o dia pensando nele. Eu estou durante todo o dia orando, falando com ele. Eu antes de dormir eu falo com ele. Eu chego em casa, eu falo com ele e com a minha família. Eu vou no meu trabalho, eu também estou falando com ele, com os meus colegas de trabalho. Ele está em mim. Ele está em mim. Eu estou nele. Nós somos um só. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso Rabone. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Messias. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor da nossa vida. É Ele. É Ele. Segundo passo que eu vejo, para que nós possamos ter uma vida liberta e vivemos também os propósitos celestiais. Porque também quando Deus me deu esse livro, e eu escrevi esse livro, o Senhor falava ao meu coração assim: filha, eu vou libertar a minha igreja que muitas vezes fica aprisionada em tantas coisas, porque é chegado o tempo da minha igreja viver aquilo que eu tenho dos céus sobre a vida dela. É chegado o tempo da minha igreja viver o meu sobrenatural. É chegado o tempo da minha igreja viver os últimos dias dela na terra. Gente, os sinais estão aí. Jesus está voltando para nos buscar. Quantos estão guardando com muita alegria a volta dele? Então Ele quer
Que nós venhamos nos libertar para que nós possamos viver os propósitos. E a gente precisa fazer isso, não tem mais tempo a perder. Eu não tenho mais tempo a perder, você não tem mais tempo para perder. Não tem mais. Como? A gente adiar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. O segundo passo, ser livre é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Segundo passo, para você ter uma vida liberta, para você ser livre na presença do Senhor e viver os propósitos celestiais, tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quem guia você não é as circunstâncias terrenas. Quem guia você não é as más notícias. Quem guia você não é o laudo médico, o diagnóstico médico. Quem guia você não é a má notícia que você recebeu lá do Brasil. Quem guia você não são as suas dores, as suas tristezas. Quem guia você é o Espírito Santo de Deus. E Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o encorajador da nossa alma. Ele é aquele que vem e nos santifica e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É Ele, gente, é o Espírito Santo de Deus. Gente, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Eu quero encorajar você a ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Pastora Renata, como que eu tenho uma vida de intimidade com o Espírito Santo? Buscando Ele todos os dias. Buscando Ele todos os dias, fazendo o modelo que Jesus nos ensinou. Se afastando de tudo e de todos e entrando no seu quarto em secreto. Ali você começa a ter essa vida de intimidade com Ele. É no seu secreto que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Quando nós estamos congregando juntos na igreja, é maravilhoso, o Espírito Santo trabalha, meu Deus, de uma forma poderosa, sim. Mas existem coisas que Ele quer fazer na sua vida, que será realizado lá no seu secreto. Na sua casa você precisa ter um lugar para que você possa entrar nesse secreto. Eu não sei se o seu secreto é o seu quarto. Eu não sei se é o seu closet. Eu não sei onde é que é. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui comigo? Que tem irmãos aqui que o secreto deles é dentro do carro, indo para o trabalho. Gente, eu quero aqui honrar os homens, sabe? Os homens de Deus. Porque olha, eu estava vindo da casa dos pastores e eu estava vendo os homens trabalhando, sabe? Eu acho tão lindo um homem quando ele tem determinação, garra, para poder cuidar da sua família, para viver os propósitos, aquilo que ele quer para a sua vida. Eu acho tão bonito isso, gente. E eu sei que às vezes é difícil, irmão. Eu sei. Às vezes é difícil. Vocês sabiam que quando nós chegamos aqui, em 2019, 2020 se instalou a pandemia. E nós estávamos lá na Flórida, enviados pela nossa igreja no Brasil, e nós tínhamos uma ajuda para poder pagar o nosso aluguel. Só que aí, o que aconteceu? A pandemia se instalou, as igrejas no Brasil tiveram que fechar por causa do decreto das prefeituras, e aquela ajuda financeira que a gente tinha não existia mais. E aí, o meu marido olhou para mim, eu olhei para o meu marido, e a gente falou, e agora? O que vamos fazer? Meu marido, ele era estudante no Bible College lá em Deerfield Beach. Meus filhos já estavam estudando. Eu estava em casa também estudando. Porque se tem uma coisa que a gente faz nessa terra é estudar, né, gente? Estava lá em casa estudando. E aí, por um milagre de Deus, o Senhor providenciou lá um documento do meu marido. E lá através da escola, o Work Permit. E o que aconteceu? A gente precisou começar a trabalhar, gente. Vocês acham que a gente ficou sentado, salvo, satisfeito? Não. Sabe o que a gente foi fazer? Nós fomos limpar o office. Limpamos office durante 1 ano e 6 meses. Mas, gente, o tempo bom e difícil que a gente passou. Como que nós fomos ali forjados. A família toda. Tinha um office que era no final do dia, era de noite. Você podia entrar no office até 1, 2 da manhã. Então, muitas vezes a gente ia para a igreja, ia fazer qualquer coisa. Nessa época nem tinha igreja, não estava tendo culto. A gente fazia as coisas que a gente tinha que fazer e a gente ia para esse office.
Mas aí ia todo mundo, ia eu, meu marido, meus filhos, e aí cada um tinha uma tarefa para fazer, né? Eu chegava com a Karen e a gente limpava os banheiros lá, era um escritório de arquitetura e engenharia lá em Boca Raton, e aí eu começava a limpar os banheiros com a Karen, aí meu marido e o Ítalo, né, o do meio, começavam a recolher os lixos, fazer vacuum, né, fazer a aspiração ali do local, depois eu vinha ali com... Gente, trabalho em família. Trabalho em família. Mas a gente cresceu tanto como família. Tinha dia que o inimigo ele vinha e falava pro meu marido: tu tem 2 faculdades. Meu marido ele é formado em teologia e em psicologia. Eu sou enfermeira de formação, também sou formada em teologia. E o inimigo ele vinha pra gente e falava assim: vocês têm 2 faculdades, um ministério lindo no Brasil, o que vocês estão fazendo aqui? Volta pro Brasil. Quantas vezes o inimigo falava isso pra gente? Volta pro Brasil. Só que Deus é tão bom que Deus fez, sabe o quê? Vocês não vão voltar. Fechou o aeroporto. Não tinha nem como a gente voltar pro Brasil. Aí nós olhamos um pro outro e falou assim: tem jeito não. Vamos embora trabalhar, vamos embora viver o que Deus tem, porque Deus quer a gente aqui. E eu não sei porque eu tô falando isso aqui para vocês, mas eu quero dizer a você que o que você vive hoje não é a condição que você vai viver por toda a sua vida terrena. O que você está vivendo hoje é só um pedaço daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua família. Ei, igual o que você está vivendo, todos nós também já vivemos, eu já vivi, os pastores já viveram, todos nós. Para que essa baixa autoestima? Para que esse jugo de escravidão? Seja livre e guiado pelo Espírito Santo. Terceiro passo. Sabe qual é o terceiro passo de uma vida liberta? Ser livre é ter uma mente liberta. Porque a libertação começa na mente. Você tem uma mente liberta. Você tem uma mente liberta. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que o pecado ele também começa na mente? Quando o inimigo ele lança uma flecha ou um prato preparado. Eu estava lendo uma vez mais. Eu sempre gosto de ler sobre a vida de alguns homens e mulheres que viveram circunstâncias bem difíceis na Bíblia. E eu li sobre Sansão. Vocês observam que quase ninguém fala de Sansão na igreja? Sansão, viu como ele sabe? Sansão. Sansão. Sansão, um homem fantástico em Deus. Um homem que destruiu os inimigos de Deus, os filisteus, de uma forma poderosa, com uma queixada de jumento. Em um único momento, em uma única batalha, ele destruiu 1000 homens. Não foram 1000 homens, pastor? 1000 homens. Um homem fantástico na presença de Deus. Um homem cheio da graça de Deus. Mas por causa de uma debilidade que ele tinha. Qual era a debilidade que Sansão tinha? Qual era a flecha que o inimigo lançava na mente dele todos os dias? Mulher. Prostituição. Sansão sofria essas setas. E sabe o que acontece? Uma pessoa, quando ela é liberta, quando ela é livre na presença de Deus, ela vai passar por isso. Ei, quem falou para você que porque você é liberto, que você é livre na presença de Deus, você não vai sofrer setas na sua mente? Ei, Jesus foi tentado. Vocês acham que nós não vamos ser tentados? Jesus foi tentado. O próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, quando estava aqui como homem. Mas sabe qual é a diferença? É quando você faz exatamente como Jesus fez. Pode vir até a tentação, mas você vai se munir com a palavra de Deus. Sansão não fez isso. Sansão permitiu aquelas setas virem na mente dele. E o pecado ele é concebido na mente. Porque quando vem essa flecha na sua mente, se você não repreender ela em nome de Jesus rapidamente, ela vai descer para o seu coração. E aí quando desce para o coração, é quando o pecado ele é concebido. Ter uma vida livre. Ter uma vida liberta na presença de Deus é ser livre na mente. Êxodo 3:10 diz assim, agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo de Israel do Egito. Gente, Moisés é o maior exemplo de uma pessoa que tinha uma mente liberta. E eu vou provar para vocês à luz da palavra. Lembra que Moisés, ele nasceu lá nos Hebreus, ele era escravo. Só que o que Deus fez? Deus tirou Moisés lá do meio do povo dele e levou Moisés para onde, gente? Lá para dentro do palácio no Egito, lá para a casa de Faraó.
Porque quando Deus ele quer levantar um homem e uma mulher, Ele faz coisas poderosas. E sabe o que o Senhor está falando aqui comigo? Que Ele está levantando homens e mulheres nessa igreja de uma forma poderosa. O Senhor vai colocar você em lugares, em palácios, em instituições. Eu vejo aqui o Senhor fazendo isso. Tem uma irmã aqui, eu não vou lembrar agora o nome dela, meu Deus. Aquela irmã, uma irmã que me ajudou lá atrás com os livros. Você está aqui? Fica de pé aí, em nome de Jesus, minha irmã. Como é seu nome mesmo? Shirley. Eu não sei onde a senhora trabalha. Eu não sei exatamente o que a senhora faz. Mas quando eu a vi, conversando com um irmão aqui na entrada do hall da igreja, falando em inglês com o irmão ali, o Senhor falou comigo que Ele está levantando você, Shirley, no meio dos americanos, de uma forma poderosa. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu não sei, mas Deus vai te usar, porque não é você, Shirley, é o Senhor. Deus vê o seu coração de serva, Deus vê o seu coração unido aqui com o pastor e a pastora Kênia, e Deus vai levantar o seu nome. Você crê nisso? Quantos creem na vitória da Shirley aí? É algo grande. Esses dias eu vi uma moça, uma brasileira, gente, eu não sei falar direito, se eu falar errado, não ri de mim. Massachusetts, falei certo? Então, eu vi uma brasileira, eu acho que ela tem um cargo na política muito grande aqui em Massachusetts, uma moça nova, né? Tem uns 30 e poucos anos. Eu mandei até uma mensagem para ela no Instagram. Falei, meu Deus, que orgulho de ver você aí, menina. Ela está aí em algum cargo de liderança na política americana. É isso que Deus está fazendo com a gente. É isso que Deus quer fazer com vocês. É isso que Deus quer fazer com o povo dele. Nós não estamos nos Estados Unidos da América de passagem, de passeio, para ganhar dólar, comprar casa, comprar roupa, comprar sei lá o quê. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui como Neemias, restaurando os muros dessa nação. Mas Moisés, ele foi colocado naquele palácio por um propósito. Agora, gente, Moisés, ele era um escravo, porque ele nasceu em condição de escravo. O povo hebreu estava na condição de escravidão. Ele nasce escravo, mas ele não tem uma mente escrava. Vocês estão entendendo? Ele nasceu no meio dali da escravidão, mas ele não tinha uma mente escrava. E foi por isso que Deus confiou nele e colocou ele dentro do palácio. E ele cresceu na realeza. Mas quando chegou o momento do ministério dele acontecer, quando chegou a hora de Deus o usar, queridos, Moisés, ele continuou com a mente dele livre, liberta e não escrava. Porque enquanto ele estava conduzindo o povo ali, olha, para a terra prometida, muitos murmuravam, reclamavam, falavam das cebolas do Egito, queriam voltar. Moisés, você trouxe a gente para cá para a gente morrer aqui nesse deserto? E a gente não vê Moisés fazendo isso nenhuma vez. A gente vê Moisés se colocando na frente do povo para Deus ter misericórdia. A gente vê Moisés focado naquilo que Deus tinha direcionado a ele para fazer. O que é isso? É um homem com uma mente liberta. Nada para um homem que tem uma mente liberta. Nada para uma mulher que tem uma mente liberta. Nada para uma família que é liberta no Senhor. Ter uma mente liberta é um passo para uma vida livre. Gente, estou acabando. 4º passo. Ser livre é viver a cultura do reino de Deus. Ei, a sua cultura tem uma coisa para falar para você. Não é a cultura americana. Uau, como assim, pastora? Eu estou aqui há 30 e poucos anos. Como é que eu não vivo a cultura americana? Não. Você não é um cidadão americano, você não é apenas um cidadão brasileiro, você não é um cidadão aí de um outro país, que eu sei que tem pessoas aqui de outras nações. Não, você é um cidadão dos céus. A sua cultura é do reino. Você está aqui nos Estados Unidos da América não para viver a cultura daqui. Sabe qual tem sido o maior desafio lá na Flórida, lá, pastor, lá em Miami? É poder trazer de volta a chama e o fogo e o desejo do povo estar na igreja durante a semana. Nós começamos um culto na quinta-feira, pastor. É a quinta do avivamento, onde meu esposo tem liberado palavras, sabe, de avivamento. A gente está estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas é difícil, porque o povo, ele quer ficar na cultura americana. Mas as igrejas americanas só tem culto dia de domingo. Eles vão só um dia na semana para a igreja e tá muito bom. Ei, a nossa cultura é a cultura do reino, é dos céus. Nós não estamos aqui para nos enquadrar na cultura de nenhum país, porque hoje nós estamos aqui. Mas se o Senhor quiser nos levar para outra nação, nós temos que ter a nossa identidade de homens livres, mulheres livres na presença do Senhor. Homens e mulheres que sabem para o que foram chamados.
Isso é muito importante. Esse quarto passo, entender que ser livre é viver a cultura do reino de Deus. Mateus 6,33 é um dos versículos que mais eu amo na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse passo é tão importante. Viver esses princípios, praticar os valores, os ensinamentos de Jesus Cristo, aquilo que Ele deixou para a gente. Quinto passo, ser livre é entender que o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida. Deus não te criou para um propósito apenas. Deus já tinha um propósito e por isso Ele te criou. Você está entendendo? A verdade é que às vezes a gente se acha assim, né? Nossa, que nada. Deus, Ele já tinha um propósito antes da gente nascer. Independente se a gente for querer viver o propósito ou não, o propósito dele continua. Ele vai levantar outros. Quem está entendendo o que Deus está falando? Porque Ele já tinha um propósito e por isso Ele nos criou. E nós vemos isso na vida de Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deus, Ele já tinha um propósito e por isso Ele te criou. Então, quando você entende que você é livre, você entende que você é livre para viver o propósito de Deus na sua vida, e que esse propósito é maior do que a sua própria vida. É quando você mesmo cansado, com seu corpo físico cansado, você vem para a casa do Senhor. É quando você mesmo passando guerras e dificuldades, você está aqui servindo ao Senhor. É quando você tem todas as razões humanas para de repente não estar buscando ao Senhor de forma tão intensa, mas você entende que o propósito de Deus é maior do que a sua própria vida. Aquela irmã ali, como é o nome da irmã mesmo? Anne. Um minutinho que eu ouvi o testemunho dela ali, meu coração já queimou. Ela falou: pastora, eu estou recém-operada, mas eu quis vir para a conferência, eu não podia perder aquilo que Deus tinha para fazer. Que lindo, que sejamos como a senhora, determinados em viver os propósitos de Deus. Entender que quando nós somos livres, nós vivemos e entendemos que o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida. E último lugar, gente, sexto e último lugar, ser livre é descobrir o seu propósito e viver por ele. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu quero ler uma vez mais isso que o Espírito Santo mandou ler de novo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ser livre é descobrir o seu propósito e viver por ele. Vocês sabem que essa é uma das palavras que nós pastores mais recebemos, uma pergunta que nós mais recebemos dos servos de Deus. Quantas vezes os pastores são parados na igreja, recebem uma ligação, pedem um aconselhamento, um discipulado aos pastores, e os irmãos perguntam: pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu ainda não sei, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Ser livre é descobrir o propósito de Deus na nossa vida e viver por ele. Agora, como que você descobre esse propósito? Você descobre tendo uma vida liberta, tendo uma vida de comunhão, congregando na sua igreja local, ouvindo os seus pastores, porque o pastor, ele tem a direção para a ovelha. O nosso Deus, a palavra do Senhor diz que não tem nada que Deus vai fazer na terra que antes Ele não revele aos seus profetas. Que antes Ele não fale com os anjos da igreja. O Senhor, Ele fala com os anjos da igreja. Os anjos da igreja, eles são usados pelo Senhor para dar direcionamento às ovelhas. Ei, ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz da sua pastora. Aqui existem homens e mulheres de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Eu não precisaria ficar aqui mais uma semana para ter certeza disso, porque testifica aquilo que eles vivem, testifica o que essa igreja vive. Ouçam a voz. Deus está usando a liderança dessa igreja de uma forma sobrenatural. Eles vão ser usados pelo Senhor para dar direcionamento. Meu irmão, você não sabe o que fazer? Marca um gabinete com o seu pastor. Senta com ele, conversa com ele, coloca as suas angústias.
Coloca tudo que você está vivendo, pede para Ele, pastor, ora por mim, me ajuda. O Senhor vai dar uma palavra de direcionamento para Ele, para a sua vida. Ele é o seu pastor. Ei, cuidado com internet, cuidado com rede social, porque, gente, na internet a gente vê tanta gente falando tanta coisa. E sabe o que está acontecendo com as ovelhas hoje de Jesus? Elas ficam comendo um monte de capim espalhado para tudo quanto é canto, e a mente fica toda confusa, já não sabe mais o que fazer. Ei, o alimento que você precisa sai desse altar. Você não precisa de outro altar para se alimentar. É desse altar que sai o alimento para você. Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, porque essa é uma verdade bíblica. É uma verdade do Senhor para as nossas vidas. É desse altar. É da boca do seu pastor, da sua pastora, que vai sair a palavra de direção para você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Ser livre é entender, é descobrir o seu propósito e viver por ele. Ei, já descobriu o seu propósito? Então agora você vai viver por ele. Sabe quem nos deu o maior exemplo dessa verdade? Jesus. Jesus, ele veio aqui. Ele sabia qual era o seu propósito e ele viveu por ele. Ele entregou cada gota do seu sangue em favor do seu propósito. Olha, o chamado de Deus às vezes dói. Doeu para Jesus. Por que para a gente não vai doer? E eu não sei se eu tenho tempo, se eu posso orar. Eu posso orar, pastor? Posso? Hoje é manhã de cura. Hoje é manhã de libertação. Hoje é manhã que você vai sair daqui com a sua mente liberta. Olha, Deus vai te dar tantos planos novos. Deus vai te dar tantas estratégias. Eu estou vendo o telefone do pastor Márcio, não vai parar de tocar. De tantos irmãos que vão ligar para ele, pastor. Olha, Deus está me mostrando assim. Eu quero ajudar o Senhor. Eu me coloco à sua disposição. Eu estou aqui para viver o meu propósito. Eu vejo as mulheres procurando a pastora Kênia, a pastora Regina, para poder também fazer a mesma coisa. Pastora, conta comigo. Eu estou entendendo o que Deus quer da minha vida. Eu quero me desvencilhar de tudo aquilo que está me impedindo de viver para o propósito ao qual eu fui criada. Chega de uma mente pesada, de uma mente aprisionada. Chega de um jugo sobre a minha vida. Eu sou livre e eu vou viver livre para o propósito ao qual Deus me chamou. Em nome de Jesus, o jugo é despedaçado por causa da unção. O jugo é despedaçado por causa da unção. Aleluias. O jugo é despedaçado por causa da unção. O Senhor está te libertando. Chega de uma mente escrava. Chega de uma mente escrava. Chega de um coração doente, apertado. Chega, chega, chega. Deus está te chamando. Deus está te alinhando. Deus está colocando você nesse alinhamento para aquilo que essa igreja vai viver. Oh! Que é manso e humilde. Oh, rabaxarabacataias. Oh, é que um minuto aqui vale mais que uma vida. Oh, aleluias. Tu és tudo. Ser. Tu és tudo que eu quero ser. Ele é tudo, Ele é tudo. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero. Diga pra Ele, diga pra Ele. Tudo que eu quero
Aleluias. E nesse momento eu quero aqui fazer uma grande convocação. Aleluias. Para aqueles homens e mulheres que entendem que o Senhor está os chamando para uma vida livre, liberta, para que vocês possam viver os propósitos celestiais. Porque essa igreja já está vivendo os propósitos celestiais. E você, meu irmão, vai ser inserido nessa verdade. Você, minha irmã, está sendo inserida nessa verdade. Se você está aqui nessa manhã e essa palavra alcançou o seu coração, e você quer começar a viver, se você quer começar a viver essa nova realidade, não mais peso, não mais prisão, não mais mente aprisionada, não mais coração apertado, mas livre para romper. Aleluias, eu quero chamar você aqui, vem aqui no altar, porque nós os pastores vamos orar por você. Aí rapidamente nós vamos terminar, mas sai do seu lugar rapidinho, venha com determinação, porque o que Deus quer fazer é hoje, é agora, não é amanhã, é hoje. O Senhor está te chamando hoje. Liberte-se de tudo que te impede de viver para o propósito a qual você foi criado. Aqui no meio, gente, aqui ó, ocupem aqui ó. Liberte-se de tudo. Enquanto você vem aqui, cada passo que você dá, os grilhões estão sendo quebrados. Enquanto você chega aqui, muita coisa já está sendo quebrada na sua vida. Ei! É no nome dele, é no nome de Jesus, 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 é no nome de Jesus. Seja liberta, seja livre, seja curada. Ei, os pastores, orem, é no nome de Jesus, é no nome dele. É no nome de Jesus, 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 é no nome de Jesus. Ei, seja livre, seja livre, seja livre. Ei, rakatayashi, ore bababababaia, ore canterayashi, ore catayashi. Ei, rabashe catayas, shekatayashi, ore barabandere catayas. Oh, rabashe catayashi. Oh, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Ministérios são destravados, propósitos se cumprem. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Ora cataiaxê, ora bacataiaxi. Ei, há poder, há poder, há poder. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Ei, la cataianderabaiaxê. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Vamos, gente, vamos, vamos. Há poder em seu nome, Jesus. Ora bacana babaia xere cataia xe. Ora cantara bashiri que telemaias. Ora balabaia xe. Ora baia xiri cataia. Quando você bate essa baqueta, o inferno estremece. Ai, a cataia xe, cataia xe. Ei! Oh! Há poder em seu Há poder, 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 há poder. Xererererere bacataia xe. Bacataia xe. Ora bababás. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Ei! Ora bacaia xe. O Senhor levanta a sua casa, o Senhor levanta a sua família para esse novo tempo. Oh, o chamado de Deus se cumpre na vida de vocês. É hoje, é agora, é hoje, é agora. Alabaiaxê, cataiaxê, uricanterebaias. Ei! Orabaiaxê.
curada. Seja livre para viver esse novo tempo. Ei, mulher de valor. Arabaiaxê, cataiaxê. Oricanta laiaci. Ei. A poder, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, a poder, pra gente finalizar. A poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Fogo de Deus. Ei! Oh, aleluias! Libertar. Oh! Poder em seu nome, Jesus. A poder! Libertar! A poder em seu nome, Jesus! Pra curar! Libertar! A poder em seu nome, Jesus! O inferno! Chega dessa opressão na sua casa. Baixinho, 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 baixinho. Pois quando você chegar na sua casa, quando você chegar na sua casa, que você for entrar na sua casa, você vai entrar de uma forma diferente, porque o Senhor está derramando sobre a sua vida de uma nova unção, de uma nova autoridade. E aquilo que estava te oprimindo, aquilo que estava fazendo você ficar com uma mente escrava, que estava impedindo a sua família de vencer, de romper e de viver as promessas de Deus, isso está caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você chegar lá hoje, você não chega da mesma forma, porque você não vai sair daqui da mesma forma. Você chega cheio da autoridade. E você começa a orar, irmão. Começa a orar dentro da sua casa. Começa a profetizar dentro da sua casa. Eu vejo homens orando e profetizando dentro da sua casa. Eu vejo mulheres gerando filhos. Filhos para o Senhor. Oh, sejamos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tenha um casamento livre. Se livre das marcas do passado. Se livre do que aconteceu no passado. O Espírito Santo está falando isso comigo. Chega de trazer para hoje aquilo que faz parte do passado. Dá um basta nisso em nome de Jesus. Tenha um casamento livre na presença de Deus. O que passou, passou. Ficou no passado. O nosso Deus é o Deus de novidades. Ele faz nova todas as coisas.